Nós vamos apresentar agora o nosso multímetro ou multiteste na função voltímetro, ou seja, para medir tensões. Então, a posição, das nossas pontas de prova, dos nossos cabos, é a mesma da medida de resistência. Vejam que aqui se mede V para tensão, corrente em miliampere e o ômega de medir resistências. Então, o nosso cabo vermelho vem aqui nessa posição e o cabo preto na posição do comum. Bom, nós temos que primeiro definir se nós queremos medir uma tensão contínua, tensão de uma pilha, de uma bateria, ou uma tensão alternada, como a tensão da nossa rede. Então, primeiro vamos demonstrar uma tensão contínua. Então, aqui você tem o V, com um traço embaixo para medir tensão contínua. E várias escalas, desde 600 volts até de 200 milivolts. Eu sei que a tensão de uma pilha é por volta de 1,5 volt, então vamos colocar aqui na nossa escala de 20 volts. Para medir tensões, você tem que prestar atenção na polarização, ou seja, você sempre vai usar o cabo vermelho para medir a tensão positiva, tá certo? Então, você vai lá na pilha, olha onde é que está o positivo, e com isso você usa o cabo vermelho. E o cabo preto vai ser para fechar o circuito. Então, vamos lá. A gente tem aqui a nossa tensão, 1,54 volts. Se você inverter, colocar o vermelho no negativo e o preto no positivo, você vai medir uma tensão negativa, o mesmo valor, o mesmo módulo, mas com um sinal negativo. Só que num circuito, principalmente se você for usar diodos, é bastante importante que você saiba qual é o positivo e qual é o negativo. Então, vamos assumir a maneira correta de medir, que é sempre o vermelho no positivo e o preto no negativo. Essa bateriazinha aqui, a gente tem o negativo como essa parte de trás, o positivo, a parte de trás, o negativo essa parte de cima. Então, aqui, posso até tocar do lado, uma tensão de 3,23 volts. Se eu fizesse o contrário, menos 3,25 volts. Então, para medir tensão, a gente mede de maneira semelhante ao que a gente mede resistência. As pontas de prova nos terminais do nosso dispositivo que a gente quer medir tensão. Só que observando aqui, para sempre colocar o vermelho do lado que tem a tensão positiva. Para medir tensões alternadas, então a gente deve usar esse V com um tio embaixo, tá certo? Aqui em tensão alternada eu tenho duas escalas para medir até 200 volts e medir 600 volts. Eu sei que a nossa rede tem uma tensão de 220, é maior do que 200, então eu vou colocar na escala de 600 volts. Então, fazendo a medida aqui da tensão da nossa rede, eu tenho um valor de 218 volts. Na tensão alternada, como corrente e tensão ficam alternando entre valores positivos e negativos, não importa o lado que você colocar suas pontas de prova, tá certo? Então, vamos lá, aqui, 218 volts. Tome muito cuidado, principalmente com alta tensão, para não tocar nesses cabos metálicos. Sempre peguem nas pontas, na borracha, quando você está isolado. Se pegar nos cabos metálicos ali, você pode fechar o circuito e levar um choque de 220 volts. Então, aqui nós temos o nosso multímetro na função de voltímetro para medir tensões, tanto alternada como contínuas.